Oi pessoal, eu sou o Rê, seja todo mundo muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô aqui de volta para falar da nossa franquia de JRPG favorita, que é Persona. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todo o engajamento que o último vídeo sobre Persona teve. Eu adorei ler todos os comentários de vocês e muitas coisas que vocês comentaram eu já pretendia trazer como tópico nos próximos vídeos sobre Persona. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer um tópico que vocês também comentaram, que já era um assunto que eu gostaria de falar, então eu resolvi fazer um vídeo dedicado somente a esse tópico, que é a questão da liberdade de escolha. Eu acho que dentro de um jogo, a questão da liberdade de escolha ela é muito mais do que apenas algumas opções para você poder escolher. Ela acaba afetando vários aspectos do jogo. E quando se trata de um jogo como Persona, que tem elementos de simulação de vida real, a liberdade de escolha acaba se tornando ainda mais importante. Então eu acho que a franquia só vai se beneficiar se eles expandirem essa ideia de liberdade de escolha em Persona 6. Vamos começar com os diálogos, por exemplo. Quem joga Persona sabe que em vários momentos de diálogo, o jogo vai te dar algumas alternativas de múltipla escolha. Pode ser que um personagem disse alguma coisa e as alternativas refletem o que você vai responder para essa pessoa. Ou aconteceu alguma coisa inesperada no jogo e as alternativas vão dizer o que você quer fazer. Só que na maioria das vezes, infelizmente, não importa qual alternativa você escolher, vai dar no mesmo. É bastante comum, por exemplo, todas as alternativas serem muito parecidas. Às vezes um aliado comenta com você que a sua amizade é muito importante. E o jogo vai te dar como alternativas respostas muito semelhantes. Por exemplo, você pode responder: eu também sinto o mesmo. Aí a segunda opção diz: eu concordo plenamente. E a terceira opção diz: eu também vejo as coisas desse jeito. Quando aparece esse tipo de diálogo em Persona e eu leio as alternativas que eu tenho para escolher, eu já mato na hora que aquela é uma falsa escolha. Que o que eu responder vai trazer a mesma resposta do outro personagem. Então eu gostaria de ver respostas mais personalizadas, desfechos que tenham mais a ver de verdade com a escolha que eu escolhi, alternativas mais diferenciadas, que fique bem nítido que se eu responder aquilo o personagem não vai gostar, ou que se eu responder determinada coisa ele vai gostar. Eu sei que isso aparece em Persona. Às vezes realmente as escolhas que eles te dão para fazer vão mudar a fala do personagem. Claro que Persona não é o único jogo no mundo com esse sistema de falsas escolhas. Vários jogos se utilizam desse artifício e eu entendo porque eles usam essas falsas escolhas. Que é para te trazer aquele senso de participação dentro da cena, para pontuar diálogos, às vezes até para ver se você está prestando atenção mesmo, para fazer você se sentir importante dentro do jogo. Ainda mais em jogos de RPGs, onde o protagonista é silencioso. Então, a sua escolha em determinados diálogos fazem você dar voz ao protagonista. Só que eu acho que essas escolhas elas precisam ser mais relevantes. Não acho que precisa ser um sistema revolucionário, estilo aqueles jogos da Quantic Dreams, que tem 1 milhão de escolhas e possibilidades de desfechos, e aquele emaranhado de decisões que podem ou não se conectar. Mas seria legal, sim, na minha opinião, ver algo com um pouco mais de entroncamento, mais conexão, mais possibilidades. Outro ponto que eu acho que uma maior liberdade de escolha pode trazer em Persona 6 é um dia a dia mais cheio, com mais possibilidades de atividades para a gente fazer durante aquelas horas que o jogo dá para a gente passar o nosso dia a dia. Nesse ponto eu acho que a franquia já evoluiu bastante. Se a gente comparar Persona 3 com Persona 5, por exemplo, a gente vai ver que tem muito mais atividade para fazer no Persona 5 do que no Persona 3. E essa expansão começou lá em Persona 4. Foi lá que surgiram os trabalhos de meio período para a gente escolher, as side quests para a gente fazer e os locais de passeio para a gente levar os nossos amigos. Tudo isso voltou em Persona 5 e com muito mais opções. Então a gente tem vários lugares de passeio, a gente tem vários empregos de meio período para a gente escolher.
mas ainda é o mesmo sistema. Então é claro que eu quero ver tudo isso de volta em Persona 6, só que ainda melhor. Por exemplo, eu acho que essas atividades que a gente faz para preencher o dia em Persona, elas poderiam trazer mais minigames. Isso também melhorou um pouquinho no Persona 5. Quando você vai jogar beisebol, você pode jogar o minigame de beisebol, mas em outros momentos, você é apenas um espectador daquela atividade que você escolheu. Por exemplo, eu me lembro de Persona 4, quando o jogo apresentou pra gente a possibilidade de ir passear com os nossos amigos. E tinha um parque com um caminho à beira do lago. E eu fui passear com um dos meus amigos ali. E o jogo só mostrou os personagens caminhando e um texto que dizia que vocês se divertiram juntos e sentiam que a amizade estava se estreitando e depois decidiu ir para casa. Nada mais aconteceu, nenhum diálogo especial para aquela situação. A amizade também não evoluiu, naquela época ainda se chamava Social Link, então Social Link não subiu de nível. Aí eu comecei a perceber que era perda de tempo eu escolher passear com um amigo se não estava programado para nossa amizade evoluir naquele dia. Então, se eu saía com alguém e a amizade não evoluía, não subia de nível o social link, eu recarregava o meu último save. E eu sei que muita gente faz isso também para não ter aquela sensação de que desperdiçou o tempo, que poderia ter feito algo melhor, que subisse algum atributo ao invés de fazer alguma atividade que não mudou nada. E no Persona 5 isso se repetiu. Não adianta você passear com os seus confidants em dias que não está programado para a amizade subir de nível. Então é esse ponto que eles precisam melhorar também, que é as diferentes possibilidades que a gente pode ter para evoluir um confidant ou social link. Agora eu vou trazer outro ponto sobre a liberdade de escolha maior que eu gostaria de ver em Persona 6, que é algo que vocês também comentaram no meu último vídeo, que é sobre a possibilidade de Persona 6 ter mais de um protagonista. Isso é, um protagonista masculino e uma protagonista feminina, assim como Persona 3 Portable trouxe. Eu nunca tive um PSP, então eu nunca joguei o Persona 3 Portable, então eu estou bastante ansioso para jogar o remaster que vai sair em janeiro, porque eu imagino que essa opção a mais vai trazer muito mais possibilidades para o jogo. Então imagina que legal, quantas possibilidades novas uma protagonista feminina traria para Persona 6. Isso mudaria a dinâmica de várias cenas, o relacionamento com vários personagens e até a maneira como você se sente com relação ao jogo. Porque se você é mulher, você gostaria de poder se expressar no jogo. E eu acho que a Atlus já conseguiria permitir muito dessa liberdade de escolha de ser quem você quiser, podendo escolher o gênero do seu protagonista. E uma possibilidade bem legal que uma protagonista feminina poderia trazer à Persona 6 é a possibilidade de se relacionar com os meninos do jogo. Então você não seria mais obrigado a namorar somente garotas. Você poderia namorar os garotos. Isso dentro dos relacionamentos héteros, já que você seria uma menina no jogo se relacionando com os meninos. Mas eu iria ainda mais além. Eles podiam fazer com que fosse permitido você se relacionar com quem você quisesse no jogo. E isso é muito discutido entre a fanbase de Persona, e eles shippam alguns casais dentro do jogo que são impossíveis, que nunca poderiam ocorrer, simplesmente porque aqueles personagens não são opções de interesse amoroso para o nosso protagonista. No Persona 4, eles tocaram no assunto de forma bastante sensível, na minha opinião, mas você não podia se relacionar com personagens masculinos. No Persona 5, ninguém do grupo trouxe o assunto, mas a gente teve uma cena lamentável que pegou muito mal entre a fanbase do Persona 5, que é aquela cena que a gente tá num determinado bairro à noite com o Ryuji e dois homens adultos com um jeito bastante afetado dão em cima do Ryuji. A cena pegou mal e os desenvolvedores até se desculparam depois e lançaram uma atualização para amenizar o conteúdo de assédio desse diálogo. Então eu acho que eles poderiam fazer melhor no próximo jogo, dando simplesmente a liberdade de escolha para você se relacionar com quem você quisesse dentro do jogo. Por exemplo, desde o Persona 3, a gente só tem protagonistas masculinos no jogo. Então todas as opções românticas dos jogos são opções femininas.
opções heterossexuais, porque o jogo te força a ser um menino que vai se relacionar com meninas. E eu sei que tem muita gente da comunidade LGBT que adoraria poder se expressar de forma mais parecida a como eles são na vida real dentro do jogo. A comunidade gostaria muito de poder ter mais possibilidades de relacionamento. Então, não só Persona 6 poderia trazer uma personagem protagonista feminina, como também a possibilidade de você poder se relacionar com personagens masculinos do jogo, mesmo se você escolher o protagonista masculino. E vice-versa. E para deixar essa liberdade de escolha mais divertida e mais realista em Persona 6, seria legal, inclusive, se dentro do jogo a gente pudesse descobrir quem gosta de homem, quem gosta de mulher, com quem a gente tem chance e com quem a gente não tem chance. Então vamos supor, eu escolhi o protagonista feminino e eu conheci um outro personagem masculino que eu achei fofo e gostaria de poder namorar dentro do jogo. Mas se ele é hétero e o jogo tem que me informar isso de alguma maneira, eu não teria chances com ele. Então não adianta se eu tentasse cortejá-lo, se eu tentasse flertar com ele. Ele iria negar as minhas investidas e eu nunca conseguiria iniciar um relacionamento com ele. Em contrapartida, os desenvolvedores poderiam projetar outros personagens com quem eu poderia ter chance, ou outros personagens bissexuais, ou até mesmo gays, personagens masculinos, que se você escolher a protagonista feminina, você não teria chance com eles, porque eles gostam de homem. Então, eles só namorariam se você fosse o protagonista masculino. Então, com a liberdade de escolha, você não é obrigado a nada, mas pelo menos você sabe que as opções estão lá esperando por você. Agora, se você vai escolher aquelas opções diferenciadas, aí essa é uma decisão sua. O jogo não está te forçando. O máximo que o jogo pode te fazer é te mostrar que as opções estão ali, te informar com quem você pode ou não se relacionar. Aí você escolhe quem você quiser. Ter Persona 6 com a possibilidade de jogar com um protagonista masculino ou uma protagonista feminina não te obriga a jogar com a protagonista feminina se você não quiser. Da mesma forma, as possibilidades de romance homoafetivo não te obrigariam a ter um romance homoafetivo no jogo. Se você é heterossexual, você pode escolher o seu carinha para se relacionar com uma waifu dentro do jogo, como já acontece. Se você é uma garota heterossexual, você escolhe a protagonista feminina e você só vai ter olhos para as possibilidades de romance com personagens masculinos. E mesmo que você descubra que uma personagem dentro do jogo é lésbica e se você quisesse, você poderia se relacionar com ela, você tem a liberdade de escolher não se relacionar com ela. O máximo que o jogo poderia fazer é essa personagem se declarar para você e você ter a opção de responder que você não sente o mesmo por ela. Isso já existe em Persona porque você tem mais de uma opção para namorar, mas são sempre mulheres. E é disso que eu estou falando, poder variar o gênero com quem você vai se relacionar. É realmente trazer a possibilidade de relacionamento LGBT dentro do jogo. Exemplos no mundo dos games tem aos montes. Dragon Age, os últimos Assassin's Creed, Cyberpunk, Mass Effect, The Sims. Mas a gente não pode esquecer que a Atlus é um estúdio japonês e infelizmente esse assunto ele ainda é tabu na sociedade japonesa. Mas se a Atlus quer atingir uma audiência mais global com o próximo Persona, ela vai ter que trazer um pouco mais de diversidade. Ela precisa se atentar a isso, porque o pessoal está pedindo isso já faz anos. Um pouco mais da liberdade de escolha que eu adoraria ver em Persona 6 tem a ver com a personalização do nosso personagem. Como muitos RPGs já fazem, a primeira coisa que você tem que escolher é como você vai parecer. Então você tem que escolher os olhos, o nariz, a boca, a orelha, o cabelo, o tom de pele do seu personagem. Se a Atlus fizer isso, provavelmente vai significar o fim das animações em 2D no jogo.
aqueles momentos que parecem anime. Mas se o jogo for muito bonito, a gente nem vai sentir falta desses momentos de animação 2D, porque aí as cenas cinemáticas do jogo vão mostrar o personagem que a gente criou com todos os detalhes, com o gráfico em tempo real do jogo mesmo. E seria legal também se a gente pudesse escolher a roupa dos nossos personagens. No Persona 5 a gente teve um monte de roupa via DLC, que custavam dinheiro e era apenas isso, itens de DLC. Eu acho que seria muito legal se a gente pudesse começar o dia e se aproximar do guarda-roupa no nosso quarto e escolher qual roupa a gente vai usar. Imagina que legal se a gente pudesse trocar de roupa na hora de passear com alguém e escolher com qual roupa a gente quer sair de casa. Assim como tem no GTA, você pode ir numa loja e comprar camiseta, sapato, tênis. Tudo isso iria enriquecer ainda mais o universo do jogo e o sistema de simulação que já tem desde Persona 3. E é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Eu espero que eu tenha sido claro, que eu consegui me fazer entender sobre a liberdade de escolha dentro de Persona, e tem mais conteúdo de Persona vindo por aí. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sino, porque eu vou gravar mais vídeos de Persona, e assim que eu postar você vai ser notificado. Mas eu também quero saber o que você pensa sobre o assunto, então pode comentar que eu vou adorar ler os comentários de vocês. Tchau, tchau, pessoal!